Magic lindos! Olha nós aqui mais uma vez para mais um conteúdo nesse canal, a magia da mudança. E continuando a nossa série, o que nós aprendemos com a mudança, todos os impactos que vieram com essa mudança, hoje a gente vai dividir com vocês qual foi o grande impacto na nossa relação com os amigos e com a família. Ué, a gente não tá na Terra da Magia? Não foi tudo mágico pra gente? Será que é polêmico isso? Família, amigos? Será que todo mundo gostou? Será que todo mundo apoiou a gente? Será que teve cara virada? Será que teve bloqueio no WhatsApp? Vou contar tudo pra vocês. Se prepare, Magic lindo! Bom, para começar, a nossa mudança, a gente já falou para vocês que a nossa mudança foi muito planejada, mas ela foi muito planejada em off, literalmente em off das redes sociais, em off de muita gente da família e dos amigos, né? Por quê? A gente não sabia se realmente tudo isso ia dar certo, né? Então a gente tem uma premissa muito grande. Né? A gente não queria ser aquele filme A Volta dos que não foram. Você imagine só, a gente faz a mudança, conta para todo mundo, faz churrasco, aspas, eu adoraria ter feito um churrascão, eu queria despedida, mas eu entendo que nesse momento, e todas as pessoas com quem a gente ama também, quando elas fazem os processos delas, a gente só sabe no final e tá tudo bem, e é muito gostoso você saber quando deu certo. Então a gente tomou esse cuidado, a gente se planejou, a gente contou para pouquíssimas pessoas que realmente a gente estava nesse planejamento, porque foram a nossa rede de apoio que nos apoiou de fato, né? Mas tiveram pessoas que obviamente ficaram sabendo por redes sociais, ou só quando a gente estava aqui também, então causou um pouco de incômodo. Mas a Cris é muito racional nisso e ela sabe lidar muito bem com essas coisas. Então foi um momento para a gente separar, né, o joio do trigo, para a gente saber quem realmente está com a gente, quem realmente entendeu esse nosso movimento. E se não entendeu, paciência, tudo bem, a gente segue adiante, porque não tem o que fazer, né, Cris? Não tem como a gente controlar a reação das outras pessoas, né? Você tem como controlar o que a gente quer, né? O que a gente planejou. Então, só para os nossos pais, realmente, né? No começo, para eles, a gente até ficou na dúvida se logo a gente ia contar ou não. Para se eles iam ficar felizes ou não, né? Exato. Mas, brincadeiras à parte, obviamente que com eles foram as primeiras pessoas a saberem, porque quando a gente realmente tomou a decisão, né, a gente tinha que se movimentar. Então, não é simplesmente pegar, né? Não é uma viagem. Você vai colocar meia dúzia de roupa dentro de uma mala e você tem data para voltar. Pelo contrário, né? A gente tinha que colocar a vida dentro de 2 malas, né? Então, a gente tinha que se movimentar. O que a gente ia vender? O que a gente ia doar? O que a gente ia fazer com aquelas coisas? Eu sou fanática por fotos. Então, assim, tem um monte de álbuns de fotos. Então, eu ia deixar, não ia deixar, ia escanear, não ia deixar na casa da minha mãe, na casa dos meus sogros, né? Então, a gente tinha que se movimentar e isso tinha que ser feito com antecedência, como realmente foi. Então, assim, realmente só aquelas pessoas do contato muito íntimo nosso que ficaram sabendo até antes, né, da gente comprar a passagem mesmo. E aí depois, conforme foi se aproximando a data, conforme a gente já sabia que realmente aquele dia a gente ia pegar nossas coisas e entrar num avião, aí sim a gente começou a compartilhar, né, com os amigos mais próximos. Então, pouquíssimas pessoas souberam, tanto é que a gente pôde se despedir de poucas pessoas, mesmo porque, né, nós estávamos ainda no meio de uma pandemia. Né? Isso aí era em 2021, né? Então comecinho de 21 que a gente começou já a se movimentar. Não tinha vacina ainda para nossa faixa etária. Exato. Poucas pessoas ainda estavam tomando a vacina. Nossos pais já estavam vacinados, né? Exato. Então a gente nem poderia, né? Você até queria marcar fazer uma despedida, mas nem ia poder, né? Mesmo que que a gente quisesse fazer, não poderia. Então aí a gente foi avisando, então a gente pode se despedir até de poucas pessoas, né? Então aquele abraço, né? Pessoalmente, a gente sabe que a gente ficou devendo para muitas pessoas especiais para nós. Mas o que é importante dizer também, né, Cris, que quando a gente resolveu compartilhar isso com os nossos pais, a nossa decisão já estava tomada. Então, porque a gente não queria cair na armadilha, não é uma armadilha do mal, mas pai e mãe quer proteger a gente. Porque se a gente levasse esse assunto, olha gente, a gente tá pensando em mudar. Eles não. O que vocês acham? Eles, poxa, mas é perigoso, você vai mudar. Meio de pandemia. Meio de pandemia, você tem todo o dinheiro. Então assim, a gente se planejou, assumimos todos os riscos, os ônus e os bônus e falamos, papai,
mamãe, olha, nós estamos mudando, falei pra minha irmã também, ela falou pra irmã dela, então só o nosso núcleo de família ficou sabendo, então a gente já estava com a decisão tomada, então todas as coisas que eles colocaram, como assim, desafios, a gente já estava preparado. Já tinha umas respostas também. Já tinha umas respostas, mas é sempre bom o olhar do pai e mãe, pessoas que te amam, porque faz parte do processo. Mas essa, acho que a principal dica desse conteúdo hoje é, quando você compartilhar com alguém, você já vá com a decisão tomada. Você não espere que os outros definam por você, porque muitas vezes a gente olhou a opinião das outras pessoas que não serviram de nada, sabe? A gente só encavalou o nosso sonho para mais um ano para frente. Então, fica essa dica muito poderosa, né, Cris? Com certeza, Lucas. E é aquela coisa, né? Às vezes as pessoas, não é que elas falam por mal, mas às vezes elas também não têm a coragem de tomar uma decisão. Né? Às vezes fica justamente olhando a opinião do outro, querendo uma aprovação do outro e não tem coragem, né? Então quando vem alguém e faz alguma coisa diferente, por exemplo, a gente não tem, né, pessoas tão próximas assim que fizeram o que a gente fez, né? A gente tem pessoas que moram em outros países ou que foram transferidos, né, pela empresa, ou então porque se casaram. Então, claro, cada decisão, cada um tem a sua história e é super válido, né? E a gente aplaude, a gente tem muito orgulho dessas pessoas que fizeram isso, né? Mas muitas vezes as pessoas não têm essa coragem, né? Então a gente pegou, colocou literalmente as nossas coisas dentro de duas malas, né? Nossa vida, e foi tentar num mundo totalmente diferente para nós. Realmente a gente não tem ninguém que fez exatamente isso que a gente fez, nem pra gente ter referência, né, sobre isso. Então é um impacto diferente, né? Quando você quer levar uma vida diferente, você causa um impacto diferente nas pessoas que te rodeiam, né? Algumas vão ficar muito felizes e vão te apoiar, outras nem tanto, e a gente já não sabe, né? Se é por falta de coragem, se é porque não concorda mesmo, ou se acha assim, poxa, eu queria tanto fazer o que eles fizeram e eu não consigo fazer isso, né? Então, nesse ponto é bom sim, porque as pessoas que depois ou descobriram, ou que quando a gente estava aqui, antes da gente divulgar, quem acompanha a gente nas redes sociais, sabe que a gente, depois que nós estávamos aqui, ainda a gente demorou um tempo para compartilhar, né? Que nós viemos para ficar. Então, assim, aquelas pessoas que a gente pôde avisar nesse meio tempo, quando a gente já estava aqui, né? Que ficaram felizes, ou que depois ficaram sabendo pelas redes sociais, mandaram mensagens, né? Pra gente, super carinhosas, são essas pessoas que a gente leva para a vida, é isso que fica, que a gente leva no coração e que a gente tem contato até hoje, sabe? A pessoa até brinca com a gente, né? Seus filhos da mãe, vocês nem avisaram, nossa, mas que bom que vocês estão aí, vocês estão bem, vocês estão felizes. Quer dizer, ao invés da pessoa ficar se justificando, querendo justificativa, na verdade, da gente, né? Por que você não me avisou? Nossa, nem falou nada, né? Vindo com aquele ar de justamente querendo cobrar alguma coisa da gente. Pelo contrário, né? As pessoas que mandaram mensagem pra gente, ficaram felizes, são essas pessoas que a gente leva e que a gente hoje faz questão, quando a gente tem uma novidade que a gente ainda não vai divulgar, a gente conta primeiro para essas pessoas, porque a gente sabe que são essas que valem a pena. Então a gente só tem a agradecer, né? Agradecer pelos dois lados, das pessoas que ficaram contentes e que a gente mantém agora pro resto da nossa vida, e aquelas pessoas que não ficaram tão contentes. É uma seleção natural, né? Acabou sendo uma seleção natural e tá tudo bem. A gente quer o bem dessas pessoas, jamais a gente vai questionar, mas são as atitudes, são nessas horas que realmente a gente vê. Parece papo de pai e mãe, né? Mas são nessas horas, na hora H do negócio, que a gente realmente descobre quem tá contigo, quem torce verdadeiramente por você, ou quem, como a Cris disse, né? Coloca o seu medo, coloca acima de tudo e fala, não vai dar certo, porque ela não tem coragem, ela não tem medo de se desvencilhar daquilo que... Tem medo, né? Na verdade. Exato, se desvencilhar daquilo que na verdade para ela a gente sabe que faz mal, só que ela no íntimo dela não consegue dar esse passo. Então a gente fica muito contente de contar com essas pessoas, não só as nossas famílias, e muitas pessoas boas nos apoiaram, e é por isso que a gente está aqui nessa caminhada. E vale falar novamente, a gente já falou aqui nos nossos vídeos, no nosso Instagram e tudo mais, o quanto a comunidade brasileira aqui não se ajuda, né? Então é muito ruim esse outro lado, tem muito brasileiro que se aproveita de brasileiro, principalmente quando a pessoa está chegando, então ao invés de ajudar, né? Fica falando, como é que é aquela frase que você sempre fala? Fala assim, você chegou quando? Eu cheguei agora, faz 2 meses. Eu tô aqui há 7 anos. Nossa, você vai passar por cada coisa ainda, olha, é só aprendizado, mas
ó, eu tô aqui pra te ajudar. E você sabe que é mentira, você sabe que você pega, tá bom, então você me ajuda a não tá o negócio? Ah, então, mas olha, se aquela sabonetada típica brasileira. Então a gente tem uma comunidade pequena, a gente tem pouquíssimos amigos aqui brasileiros, então agora a gente tenta conversar um pouco mais com americanos, até aqui no Disney Springs, onde a gente está gravando esse vídeo, a gente tenta conversar com as pessoas e tenta, né, ter um relacionamento. Não dá para ter uma amizade ainda, porque é muito pouco esse círculo ainda, mas a gente está tentando cada vez mais ficar mais próximos da cultura americana, que é o que a gente veio viver aqui, mesmo numa cidade com tanto latino e obviamente brasileiros, né? E o que é bacana é que aqui é um mix, né, de nacionalidades, então a gente conhece pessoas, né, de outros países, né, Colômbia, com outras culturas, não só da América do Sul, mas da Europa, então é muito bacana, né, foi o que o Lucas falou, a gente, né, o pouco tempo que nós estamos aqui, 2 anos, pra gente é muito, né, mas pra América nós somos bebês ainda, né, começando a nossa vida aqui na América. Então, claro que a gente não tem ainda laços tão fortes, mas os que a gente mantém são muito válidos, sejam com brasileiros, sejam com pessoas de outras nacionalidades que a gente começou a conhecer. Então, é isso que é bacana, né? Então, essa troca multicultural, né, que a gente nunca tinha pensado, né, no Brasil, é muito difícil, até que a gente tem, né, alguns amigos de fora do Brasil, mas é mais difícil esse contato, né? E aqui a gente tem também esse mundo de possibilidades, até para novas amizades. Então, isso está fazendo muito bem para a gente reciclar, né? Reciclar realmente tudo que a gente veio procurar aqui e até os nossos pensamentos, né? Que pessoas, às vezes, de outras culturas, de outras vivências, vivem e encaram a vida de uma maneira que a gente nunca tinha pensado. Exato. Então isso é muito importante pra gente, né? Então a gente sempre, claro, a gente leva com carinho e as pessoas que vêm aqui, né? E Orlando é uma cidade, sempre brinca, né? E fala assim, que bom que a gente não tá assim, não é que a gente tá numa cidadezinha da Austrália, por exemplo, ou a gente tá na Nova Zelândia. Que é distante, muito longe. E talvez muitas pessoas nunca vão conhecer. Poxa, a gente tá na Disney, né? A gente fala Orlando, todo mundo fala assim, vamos pra Disney. Então a chance de brasileiros e amigos nossos, pessoas queridas, virem nos e familiares também, obviamente, virem nos visitar, a chance é muito grande. Então a gente já encontrou amigos, parentes, né, conhecidos, aqui pessoas que já trabalharam, né, com a gente. Então essa troca, nossa, aquece tanto o nosso coração. É muito gostoso, porque a gente encontra com a pessoa no melhor momento dela também, né? Porque ela vem de férias, poxa, tudo é legal, ela quer saber como que você tá aqui. Às vezes, se a pessoa é mais íntima, a gente dá aquela desabafada, fala assim, é difícil, mas a gente não desiste, a gente não se arrepende nem um segundo da nossa vida dessa decisão. Então é muito bacana essa troca. Então, se você puder vir para Orlando aqui, dar um abraço na gente, vai ser muito maravilhoso. E quando a gente também for ao Brasil, certamente essa visita vai ser recíproca. E contem com a gente, viu? Daqui que vocês precisarem também de serviços, para toda a parte de viagem, pode falar com a gente, o que tiver a nosso alcance. Com certeza a gente não vai fazer igual alguns brasileiros que a gente conheceu, né? A gente quer facilitar a vida de quem vem para cá, seja para passear, seja para fazer negócio, seja para ficar, para morar. Então, realmente, eu acho que o que a gente passa de positivo, a gente quer levar para frente, né? As experiências negativas que nós tivemos, né, a gente quer deixar numa caixinha bem lá no fundo, entendeu? E fazer diferente. Então, eu acho que esse é o grande aprendizado, né? O grande impacto que a América nos trouxe para as relações foi a nossa visão, né? De como a gente enxerga. Hoje é diferente de como a gente enxerga as relações. Eu acho que foi muito positivo até pelo nosso relacionamento. Com certeza, porque há muita troca entre a gente já falou disso, e isso tudo unido, mais todos esses desafios que não dependem da gente, então faz com que a gente fique mais fortalecido e a gente sabe escolher as nossas amizades. Então as novas amizades aqui são amizades muito gostosas, né? Porque nós estamos nos mesmos momentos dessas pessoas, então faz com que a gente esteja aqui mais forte, mais unido, e a gente incentiva qualquer tipo de mudança que você queira fazer. Primeiramente, converse, divida com o mínimo de pessoas possível, para depois você contar para aquelas pessoas que você ama, que aí você realmente vai saber se essa pessoa está contigo ou não, e a vida vai seguir. A vida é um ciclo e a vida é só uma viagem muito gostosa e ela tem que ser prazerosa. Então esse foi mais um vídeo que a gente quis compartilhar com vocês. Tudo
tudo que a gente tem aprendido aqui na América, né? Espero que tenha aí inspirado vocês. E qual que é a dica agora, Lucas, para se inscrever? A dica é se é? inscreve no canal, vai na nossa bio, tem também o áudio lá no Spotify, que você pode ver, escutar no carro, onde você quiser. A gente quer divulgar isso para mais pessoas possível. Então se inscreve no canal, ativa o sininho. Lá no Spotify também segue o Momento Magia, o nosso podcast lá, que vocês vão saber em primeira mão. Assim que sair, pum, você já recebe a notificação. E é muito importante pra gente o seu like e o seu consumo do nosso conteúdo, que a gente só quer mais uma vez despertar o que, Crisinha? A magia da mudança dentro de você. Beijo carinhoso, até a próxima, pessoal.